Você que está estudando para o concurso da Prefeitura de Dourados, vou nesse vídeo aqui fazer uma bateria de questões da banca Selecom. E conforme eu vou fazendo as questões, tá? Eu não tenho a resposta, eu vou fazendo conforme meu conhecimento, então eu posso errar ou acertar uma questão ou outra, né? E eu vou comentando ali nesse vídeo aqui descontraído né, caso depois os comentários aí do erro, do acerto. Antes de iniciar o vídeo, você que está estudando para assistente administrativo, eu tenho esse material aqui que serve como material ali para você fazer uma revisão, que antes da prova é bom 2, 3 dias antes da prova você fazer uma revisão completa aí do conteúdo, com material pequeno, com os principais tópicos. Então esse material aqui para assistente administrativo eu tenho conteúdo de português, informática e raciocínio lógico, com os principais tópicos que caem nos últimos concursos aí da Prefeitura de Dourados e os que eu considero os tópicos importantes. Então, você está com preço promocional aí R$19,90, vai ter o link aqui debaixo do vídeo, tá? Vamos lá para as questões e vamos começar aqui. Na Banca Selecom, vamos para a primeira. Vamos para o item aqui. Mas o dia avançou um pouco, como num milagre as nuvens sumiram e veio um sol tão claro e fino sobre a cidade molhada que a cidade esplendeu no ar limpo, viva como risada de criança. Nesse trecho, a conjunção destacada introduz uma oração. Quando ele diz conjunção, ele está falando aqui, ó, o E aqui, ó, né? O E é a conjunção que liga duas orações aqui. Então tá, aí tem as alternativas. Coordenadas assindética. O que é uma coordenada assindética? É uma coordenada que não tem conjunção, né? A coordenada sindética aditiva, ou seja, sindética, sim, tem conjunção, que eu já ficaria nessa aqui, né? Mas vamos ver as outras. Coordenada sindética alternativa, essa eu não colocaria porque a sindética alternativa teria que ter um ou aqui, né? A ideia de alternância. Coordenada sindética adversativa, nesse caso seria mas, porém, contudo, todavia. Então, a melhor que se encaixa aqui, ó, é que temos uma oração, né? Sumiram e veio um sol tão claro, né? Mas o dia avançou um pouco, como a nuvem, como num milagre as nuvens sumiram e veio um sol tão claro. Olha lá, beleza, é isso aí mesmo. É uma coordenada sindética aditiva. Aditiva. Porém, galera, esse E aqui, normalmente ele indica adição, mas dependendo do contexto que falar aqui, esse E pode assumir uma função adversativa, né, de contrariedade. Então tem que tomar cuidado. Às vezes a banca gosta de fazer esses trocadilhos, porque o E na maioria das vezes é adição, mas pode acontecer desse E se tornar adversativo, que seria essa D, né? Então essa primeira aqui eu acertei. Vamos para a segunda aqui. Depois de uma noite de lua, veio um vento que amontoou nuvens baixas sobre a cidade, e de súbito desfechou uma chuva forte. As vírgulas foram empregadas para... Quando ele diz as vírgulas, ele está falando dessas vírgulas daqui, ó. Essa vírgula aqui, ó, intercalada no meio da frase. Então ele quer saber as vírgulas, a função dessas vírgulas nessa frase. Então ele fala na alternativa A, isolar um adjunto adverbial. Acrescentar um aposto. O aposto seria uma explicação de algo que foi dito anteriormente, né? Que eu creio que não é a situação, ele não está explicando nada, não. Coordenar uma oração? Não. Indicar um vocativo? Acredito que também não, eu acho que é um adjunto adverbial aqui. Vamos lá. Beleza, é isso mesmo. Vamos aqui para os comentários. Vamos ver aqui. Né? É um adjunto adverbial deslocado, então um adjunto adverbial deslocado ele já é colocado entre vírgulas, tá, galera? De súbito é uma coisa inesperada que sobrevém de repente, ímpeto, impulso, né? O adjunto adverbial tem como função indicar uma circunstância
um lugar, um tempo, modo, meio, causa, finalidade, intensidade, frequência, companhia. Aqui, ó. E é uma adjunta adverbial de modo. Essa palavra de súbito. Aqui, ó. Então sempre lembrar que o adjunto adverbial, quando deslocado aqui, no meio da frase, ele vai estar entre vírgulas. Então vamos para a próxima. Vamos para 3 aqui. Questão 3, de novo Selecom. Vamos lá. Às 11 horas da manhã, o ar estava escuro e ao mesmo tempo leve como de madrugada. O acento grave foi empregado na indicação de hora. À luz da norma padrão, esse acento está igualmente utilizado de modo correto ou em. Então ele quer que você ache, né, esse acento grave aqui. Nessas frases aqui ele foi usado da mesma maneira que nessa de cima aqui. Então vamos lá. Fui a São Paulo na semana passada. Meu irmão começou a trabalhar na fábrica. Ele sempre gostava muito de preparar frango a modo passarinho, né? Então, ou seja, o modo tá subentendido aqui. As histórias faziam referência a artistas famosas que moravam no exterior. Fui a São Paulo. Meu irmão começou a trabalhar na fábrica. Eu vou nessa A aqui. Errei. Gabarito C. Ele gostava muito de preparar frango a passarinho. Como falei para vocês, galera, eu não tenho a resposta, tá? Acertei essas duas primeiras, errei essa daqui de crase aqui, ó. Né? A de acento diferencial. Então vamos ver aqui os comentários aqui. Diante das palavras moda, maneira, as expressões adverbiais a moda, a maneira, mesmo a moda, a maneira, ficam subentendidas, ocorrem crase. Ou seja, quando você lê uma frase e subentender as palavras moda ou maneira, por exemplo, fizemos um churrasco à gaúcha, tá vendo o A craseado aqui? Porém, se você ler, você pode colocar a moda gaúcha aqui, ó. Fizemos um churrasco à moda gaúcha, à maneira gaúcha. Comemos um bife à milanesa, né? A moda milanesa, a maneira milanesa. Frango à moda passarinho, espaguete à moda bolonhesa. Então, quando você subentender essa moda, você poderá usar aqui, ó, agora existe bife a cavalo, a moda a cavalo, a maneira a cavalo. Então, vamos lá para 4. Essa não consegui acertar. Temos um texto, né? Depois de uma noite de lua, veio um vento que amontoou nuvens baixas sobre a cidade. Nesse trecho, o verbo destacado está no mesmo modo e tempo da palavra destacada em. Então aqui a gente vai ter que achar, né, o modo, né? Tem um modo, se eu não me engano, tem um modo indicativo, subjuntivo, imperativo, tempo verbal, futuro, presente, passado. Essa parece meio complicada, mas vamos tentar fazer ela. Depois de uma noite de uma lua, veio um vento que amontoou nuvens baixas sobre a cidade. Desfechou uma chuva forte com jeito de chuva de verão. De súbito rebentam sobre as casas entre relâmpagos e trovoadas. Mas se aquela pressão e eletricidade desses temporais que se formam atrás das montanhas. E aquela escuridão era como um dia de fim de outono na França. Aqui desfechou uma chuva forte. Depois de uma noite de lua veio um vento que amontoou nuvens baixas sobre a cidade. Eu vou dessa A aqui para ver se é ela. Acertei. É a A. Vamos aqui aos comentários da questão. Então, esse amontou, ele está no pretérito perfeito do indicativo, né? Tempos e modos verbais, ó. Como eu disse, o modo indicativo, ele vai indicar a certeza do acontecimento, né? Então, normalmente ele é finalizado por ar, ir.
né, presente, pretérito perfeito. Então aqui é os modos do verbo. O modo subjuntivo ele indica dúvida, né? Então ambos os verbos estão no pretérito perfeito. Então você teria que achar o tempo e o modo do verbo. Vamos para mais uma aqui. Então, temos o texto aqui. Ó, galera, vocês percebem que você às vezes tem um texto enorme aqui, ó, igual aqui, ó. Olha o tamanho desse texto aqui, ó. Ó. Que muita gente ia fazer. Já ia começar a ler esse texto logo de cara. Olha o tempo que você ia perder aqui. O que eu fiz? Primeiramente eu li isso aqui, ó. Ó. Através dessa leitura deu para perceber que ele queria, né, um verbo que o mesmo tempo e modo nas alternativas, ou seja, não tem por que eu ler tudo aqui. E aqui de novo, ó, texto de novo aqui. Vamos ver se eu preciso ler todo o texto, mas primeiro eu leio aqui, ó. Vamos lá. Espera aí, deixa eu dar uma aumentada aqui na... Vamos lá. Ok, ficou melhor aqui a imagem. No trecho, o dia avançou um pouco como num milagre. As nuvens sumiram e veio um sol tão claro e fino sobre a cidade molhada que a cidade esplendeu no ar limpo. Viva como risada de criança, elemento destacado introduz uma... Então, pelo que eu entendi aqui, vamos ler de novo. Mas o dia avançou um pouco e como num milagre. As nuvens sumiram e veio um sol tão claro e fino sobre a cidade molhada, que a cidade esplendeu no ar limpo. Viva como risada de criança. Viva como risada de criança. O elemento destacado introduz uma... Então ele quer que esse elemento, você descubra o sentido que esse elemento tem aqui nessa frase aqui. Então ele diz aqui que é causa, condição, concessão, consequência. Aqui a gente vai ter que ler o texto e entender o motivo, né? Vamos tentar de novo. Olha, galera, eu lendo aqui, eu coloco como consequência, tá? Não tenho certeza também, porque, como eu disse, eu não tenho as respostas. Eu estou indo aqui como se estivesse fazendo uma prova mesmo da Selecom. Por que eu vou colocar consequência? Ó. O dia avançou um pouco e, como num milagre, as nuvens sumiram e veio um sol tão claro e fino sobre a cidade molhada. Então, a chegada do sol tão claro e fino sobre a cidade molhada, né, que a cidade esplandeceu no ar limpo, viva como risada de criança. Para mim é uma consequência de ter chegado o sol, mas vamos ver se é isso mesmo. É isso mesmo, acertei. Então, né, vamos ver como que... É mais ou menos essa a explicação que eu dei. Você tem que entender a frase, entendeu? Você vê que ó, o que é uma consequência? É a consequência de algo, né? Algo que foi feito. Você fez, aconteceu isso e teve uma consequência disso. Então é importante você também estar lendo bastante, você consegue perceber alguns sentidos entre as orações ali. Vamos aqui para mais uma aqui. De novo o texto enorme aqui do Rubem Braga, né? Mas vamos primeiro aqui, ó. Mas sem aquela pressão e eletricidade desses temporais que se formaram atrás das montanhas de pedra, isso aqui está no primeiro parágrafo do texto, as palavras destacadas são respectivamente classificadas como. Então, você vai ter que achar aqui, né, a classificação dessas palavras aqui, ó. Ó, o sem, o aquela e o que. Então, respectivamente, é aqui, ó, 1, 2, 1, 2 e o 3. Então, aqui é 1, 2 e 3. Então, você vai ter que ver se o sem é uma preposição, conjunção, preposição, conjunção. Vamos lá. Vamos no sem aqui. Mas sem aquela pressão. Preposição, conjunção, preposição, conjunção. Olha, aí eu fiquei na dúvida. Uma dica para vocês aqui, ó. Se você está na dúvida na primeira, você não conseguiu entender.
Você falou, cara, eu não sei se isso aqui é uma preposição ou uma conjunção. O que você faz? Vai para a segunda. Entendeu? Vai para a segunda, porque aqui você já vai eliminar aqui duas alternativas aí. Aquela, mas sem aquela pressão. Para mim é um pronome. Isso aqui é um pronome indicativo. Então aqui, ó. Aqui eu fico já com a A e a C, que são dois pronomes. Os advérbios, eu acredito que se aquela não é advérbio. Acredito que é um pronome indicativo, está indicando, né? Aquela. Então eu vou já eliminei duas, ó. Ficou a e a C. Agora vamos para a terceira aqui, para a gente ver. Aqui, ó. E, ó. Aquela pressão e eletricidade desses temporais que se formaram, o qual, quando aparece esse que, para você saber se é uma oração subordinada adjetiva, você troca por o qual. Se combinar na frase, provavelmente vai ser oração subordinada adjetiva. Então, aqui vai ser uma conjunção pronome. Agora deu uma dúvida aqui. Que se. Então eu estava entre a e a C. Acredito que isso aqui é um pronome. É o que é um pronome. Então vamos na C. Acertei. Entendeu? Ó, essa senha aqui, ó, até agora eu fiquei meio perdido, não consegui lembrar dela ser uma preposição. Porém, analisando essas duas, eu cheguei na resposta certa. Vamos ver quantos minutos aqui de vídeo. Já está indo para 16 minutos essas questões aí. Vamos para mais uma questão aqui. Vamos ver se meu áudio está funcionando. Tá, beleza. Leia o trecho a seguir. Ó, antes de ir para essa daí, mais uma vez vou lembrar vocês que eu estou com esse material aqui, ó. Material para assistente administrativo, o qual é um resumão com os principais tópicos das matérias. É um material ótimo para você fazer uma revisão na reta final. Preço promocional, galera. Preço praticamente de graça. R$19,90, tem o link na descrição. Vamos voltar aqui para as questões da Selecom. O inverno pode-se amá-lo nas montanhas cobertas de neve e de sol. Tá, aqui nós temos uma frase. O inverno pode-se amá-lo nas montanhas cobertas de neve e de sol e nas noites urbanas, quando as mulheres esplendem entre os grandes casacos macios no meio das luzes. Mas a rua diuturna é triste e feroz, quando a neve se transforma em lama e o vento gelado esbofeteia o transeunte. Tá, aí ele deu essa frase aqui, galera. E aí embaixo ele, né, tá falando que tá no terceiro parágrafo do texto. Mais uma vez você não precisa ler o texto, né? Ele tá falando aqui, ó, a palavra dioturna registrada no texto anterior significa algo que, né? Vamos achar essa palavra dioturna aqui. Aqui, ó. Mas a rua dioturna é triste e feroz.